e nesse vídeo nós falaremos sobre propriedades coligativas. Antes da gente falar das propriedades coligativas, a gente vai ter que lembrar um pouquinho das propriedades dos líquidos puros. E a primeira propriedade que a gente vai lembrar é a pressão de vapor. Imagine que eu tenho aqui um sistema fechado, contendo um líquido. Desse líquido, algumas moléculas elas vão escapar e vão passar para o estado gasoso, como eu tenho representado aqui. Essas moléculas do estado gasoso, elas exercem uma pressão nas paredes desse recipiente que está fechado. E essa pressão é chamada de pressão de vapor, certo? Então, a pressão de vapor é a maior pressão exercida pelos vapores de um líquido em equilíbrio dinâmico com a fase líquida em determinada temperatura. O que quer dizer em equilíbrio dinâmico? Que esses vapores eles estão em equilíbrio com a fase líquida. Cada vez que para eles estarem em equilíbrio, por exemplo, do mesmo que a gente pensa na reação, que é reversa, se uma molécula de líquido passar para o estado gasoso, uma molécula de gás vai voltar para o estado líquido. Isso quer dizer que estão em equilíbrio, certo? Então, a pressão de vapor é a maior pressão exercida pelos vapores de um líquido em equilíbrio dinâmico com a fase líquida em determinada temperatura. Por que a gente fala em determinada temperatura? Porque a gente vê que se a temperatura varia, a pressão do vapor também varia, ok? E a gente também pode ver que para a mesma temperatura, a pressão de vapor é diferente para diferentes líquidos. Por que isso? Porque a pressão de vapor é uma propriedade específica. Cada substância tem um valor diferente, um valor que já é tabelado, já foi medido experimentalmente e foi tabelado, certo? Então, é um valor diferente para cada substância. E a gente vê que à medida que aumenta a temperatura, a pressão também sempre aumenta. A pressão do vapor sempre aumenta. Por quê? Se eu estou aumentando a temperatura mede o quê? Mede o estado de agitação das moléculas. Então, se a temperatura é maior, quer dizer que as moléculas estão mais agitadas, estão com maior energia cinética. Se elas estão com maior energia cinética, a força que essas moléculas no estado gasoso vai exercer nas paredes do recipiente é maior. Se a força é maior, a pressão é maior. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das moléculas e maior a pressão. Sempre, ok? E agora a gente vai lembrar um pouquinho sobre ebulição. O que é ebulição? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, a temperatura de ebulição é a temperatura em que o líquido passa para o estado gasoso, ok? Só que vamos observar aqui essa figura. A gente tem aqui um líquido, certo? Que ele está passando para o estado gasoso, está entrando em ebulição. E a gente tem representado aqui uma bolha contendo os vapores desse líquido. E esses vapores, eles exercem uma pressão, que eu estou chamando aqui de P0, certo? Só que para esse vapor chegar aqui na superfície e conseguir se desprender, essa pressão P0 ela tem que ser igual ou maior do que a pressão atmosférica. Por quê? Quando eles chegarem aqui na superfície, se a pressão atmosférica for maior, ela vai impedir que esses vapores se liberem, ou seja, vai impedir a ebulição, ok? Então, esse vapor só se desprende se a pressão dele for igual ou maior à pressão atmosférica. Ou seja, a ebulição ela só se inicia quando a pressão do vapor se iguala à pressão atmosférica, ok? Então, para ocorrer a ebulição, a pressão de vapor tem que ser igual ou maior que a pressão atmosférica. E no momento que essa pressão se iguala, a gente tem a temperatura, nessa temperatura é a temperatura de ebulição, ok? Aí nós temos aqui esse gráfico que está representando a passagem do estado líquido para o estado vapor ou do vapor para o líquido, Para cá a vaporização, para lá a liquefação. Então eu tenho aqui a pressão atmosférica e tenho aqui a temperatura.
E a gente pode ver, ó, nessa curva vermelha aqui, é a curva em que ocorre o equilíbrio, que eu tenho as duas fases coexistindo, fase líquida e fase gasosa. E um ATM, que é a nossa pressão atmosférica, a gente sabe que nesse ponto aqui, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. E para essa pressão, se eu pegar um ponto, por exemplo, aqui, que a temperatura é menor que 100, a gente está vendo que nesse ponto a água está no estado líquido. E para essa pressão, se eu ainda pegar, por exemplo, um ponto aqui, certo? A gente vê que a temperatura é maior do que 100, ou seja, a água está no estado vapor, ok? A gente vai falar mais desse gráfico um pouquinho mais para frente. O que a gente vai ver agora? Como que a temperatura de ebulição varia de acordo com a pressão externa. Aqui, ó, eu tenho várias cidades e a altitude dessas cidades em relação ao nível do mar. O que a gente tem que lembrar? Ó, aqui eu tenho uma cidade, Santos, que assim como o Rio de Janeiro está a nível do mar, certo? E aqui São Paulo está a 750 metros de altitude. A gente pode reparar que a coluna de ar aqui é bem menor do que a coluna de ar aqui, certo? Ou seja, como eu tenho uma maior coluna, aqui eu tenho uma maior pressão sendo exercida. Então, quanto menor a altitude, maior a pressão, certo? Aí, se a gente olhar de novo para o nosso gráfico, ó, menor altitude, maior pressão. À medida que a altitude está aumentando, a pressão está diminuindo. E o que acontece quando a pressão externa vai diminuindo? A temperatura de ebulição da água também vai diminuindo. Por quê? Porque se a pressão externa é menor, para o gás, o vapor, chegar a essa pressão, ele vai precisar de menos energia, ou seja, menos energia cinética, menor temperatura, certo? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão externa, a pressão atmosférica, e menor a quantidade de energia necessária para o gás atingir essa pressão, ou seja, menor a temperatura de ebulição, certo? E com esse raciocínio, a partir desse conhecimento, foi criada a panela de pressão. Como é que funciona a panela de pressão? A gente vai cozinhar o feijão, a carne assada, o que for, e coloca água aí, certo? Junto do nosso alimento. Só que a panela de pressão, ela faz com que a pressão ali dentro seja muito grande. Ou seja, ela está aumentando a pressão sobre o líquido. Se ela está aumentando a pressão sobre o líquido, ele vai demorar mais para evaporar, porque ele vai demorar mais para atingir essa pressão que está sobre ele. Ou seja, para ele chegar a essa pressão maior, ele vai precisar de uma temperatura maior. Então, na panela de pressão, a água consegue chegar a temperaturas maiores do que 100 graus Celsius, porque a pressão sobre a água é muito grande. E como as temperaturas são maiores que 100 graus Celsius, o alimento cozinha mais rápido por esse motivo. Ok? Então, vamos voltar aqui agora ao nosso gráfico que a gente viu, e a gente pode observar aqui, ó, nessa curva, que mostra justamente o momento em que ocorre a passagem do estado líquido para o vapor. A gente vê, ó, que se eu pegar aqui, ó, uma pressão menor, uma pressão externa menor, a temperatura também vai ser menor para a ebulição, ok? E do mesmo jeito que a gente pode construir um gráfico que mostra a passagem do estado líquido para o gasoso, a gente também pode construir um que passa do estado sólido para o estado líquido, certo? Nessa região aqui amarela eu tenho estado sólido, na região azul eu tenho estado líquido, e a curva vermelha mostra o momento em que eles coexistem, mostra o momento da passagem do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. E eu posso juntar esses dois gráficos e obter esse gráfico aqui, certo? Unindo aqueles dois gráficos, eu tenho esse gráfico aqui, em que mostra os três estados, aqui no caso da água, certo? Ó, o estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Nessa curva aqui, eu tenho a passagem do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido. Nessa curva aqui, a passagem do estado líquido para o vapor, ou vapor para líquido.
ok? E a gente pode reparar que abaixo desse ponto aqui a gente não tem região amarela, ou seja, abaixo desse ponto a água não está no estado líquido. O que isso quer dizer? Que abaixo da pressão de 4,579 milímetros de mercúrio, a água nunca vai estar no estado líquido. O que vai acontecer então? Ela vai passar do estado sólido direto para o estado gasoso, certo? Ou seja, ela vai sublimar, ok? Esse gráfico aqui é para a água, né? A gente pode ainda reescrever esse gráfico com adicionando essa curva C aqui, ó. E essa curva C, ela mostra a passagem do estado sólido para o gasoso. É a curva que mostra a sublimação, certo? Esse gráfico que mostra os 3 estados físicos de qualquer material é chamado de diagrama de fases, ok? Aí eu posso escolher, se eu escolher esse ponto aqui em vermelho, nesse ponto quer dizer que nessa pressão e nessa temperatura, a água, no caso estamos falando da água, nesse gráfico para a água, está no estado líquido. Se eu escolher esse ponto aqui em azul, quer dizer que nessa pressão e nessa temperatura, a água coexiste no estado líquido e no estado vapor. Ela está em equilíbrio. É o momento em que ocorre a passagem de um estado para outro, certo? E esse ponto preto aqui, que todo diagrama de frase tem, esse ponto aqui denominado de T, é o ponto triplo, que é indicar a pressão e a temperatura em que coexistem os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, certo? Esse gráfico aqui ele pode ser montado para qualquer substância, não somente para água, certo? E esse ponto triplo, ó, botei aqui, ó, o gráfico do ponto triplo, o gráfico do diagrama de fase de novo. Através dele a gente pode explicar algumas situações do nosso cotidiano. Por exemplo, patinação no gelo. Por que o patinador consegue deslizar pelo gelo? Então vamos lá, ó. O gelo lá, né, da pista, ele está numa temperatura constante. A temperatura é essa aqui e ela não varia, certo? Só que quando o patinador pisa, ele está exercendo uma força sobre o gelo. E essa força, ela exerce uma pressão, certo? Então quando o patinador pisa, ele está aumentando a pressão naquele ponto. E o que acontece quando aumenta a pressão? Quando aumenta a pressão nessa temperatura constante, ele passa do estado sólido para o estado líquido. E por isso o gelo derrete momentaneamente e o patinador consegue deslizar. E quando ele sai daquele ponto, a pressão diminui e o gelo volta para o estado sólido, certo? Então por isso ele consegue deslizar. Uma outra situação do nosso cotidiano, a participação do gelo nem está no cotidiano de todo mundo, né? Vamos lá, a gente foi no mercado, tá doido para beber aquele refrigerante que estava quente. Aí a gente vai e coloca o refrigerante no congelador. E a gente esquece o refrigerante no congelador, vai desesperado, cadê meu refrigerante? Quando tira, ufa, não congelou, tá geladinho, mas não congelou. Aí quando você abre o refrigerante, no momento que você abre, congela. Já aconteceu isso com vocês? No momento que abriu, congelou? O que acontece nesse caso? Aí a gente estava pensando agora no inverso. Quando ele está fechadinho, o refrigerante está fechadinho, a pressão dele é maior, ele está no estado líquido, certo? Aí quando a gente abre, a gente está aliviando a pressão. O gás sai, alivia a pressão diminui, o que acontece? Ele passa para o estado sólido e congela ali na hora, certo? Então mostrando como a pressão, não só a temperatura, também influencia nessa mudança de estado, ok? Agora nós vamos finalmente falar das propriedades coligativas. O que são as propriedades coligativas? É o estudo de variações das propriedades de uma solução ideal ao adicionarmos um solvente não volátil. Então a gente tem todas as propriedades do líquido puro. Quando a gente adiciona um solvente não volátil, quando a gente faz uma solução, quais são as variações que ocorrem nessas propriedades? Essas são as propriedades coligativas. Aqui a gente tem um gráfico, a gente vai voltar nele algumas vezes ainda, mostrando as curvas em vermelho, elas mostram o líquido puro.
E essas curvas pontilhadas em verde mostram a solução, certo? Lembrando que esses gráficos eles são montados a partir de dados experimentais. Eles fazem o experimento, fazem as medidas da pressão de vapor, do ponto de ebulição, da temperatura de congelamento, e aí constrói um gráfico e dá para ver como que ocorre a variação, ok? Então vamos lá. A primeira propriedade coligativa que a gente vai estudar é a tonoscopia. Aqui a gente tem como exemplo o equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa. E aqui eu tenho a pressão de vapor desse líquido, certo? O que acontece se eu adicionar um soluto? Se eu adiciono um soluto, essas moléculas que estão aqui na fase líquida, elas vão ter uma dificuldade maior, elas vão ter que passar por essas moléculas para conseguir chegar na fase gasosa. E além disso, elas ainda podem ter alguma interação intermolecular com essas moléculas do soluto, que vai dificultar também que passe para a fase gasosa. Então, sempre que eu adiciono um soluto, a pressão de vapor diminui, certo? Isso aí é a tonoscopia. É a propriedade coligativa relacionada ao abaixamento da pressão de vapor do solvente provocado pela adição de um soluto não volátil. Então, adicionei o soluto não volátil, a pressão de vapor diminui. Isso é a tonoscopia, certo? A gente pode olhar aqui, ó, nessa tabelinha, ó. Eu estou adicionando sacarose, açúcar, né, aquele açúcarzinho que a gente coloca no café, no suco, e 1 kg de água. E à medida que a gente aumenta a quantidade em mols da sacarose, a gente vê que a pressão de vapor vai diminuindo, certo? A pressão de vapor d'água nesse sistema fechado vai diminuindo, ok? E aí, então, a gente constrói o gráfico, né? E a gente pode ver aqui, ó, passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é o que indica a pressão do vapor, né? E ó, a gente vê que a curva do líquido puro, ela desce quando a gente adiciona aqui um soluto, certo? Aí, nesse ponto aqui, ó, eu tenho que a pressão, que antes era de 1 atm, a pressão diminuiu. Tá mostrando aqui a setinha azul, ó, que a pressão diminuiu, certo? Então, eu tenho a pressão inicial do líquido puro e tenho a pressão da solução. E ΔP é essa variação de pressão que representa o efeito tonoscópico, tá? Aí, no livro de vocês, a gente tem esse gráfico aqui, que é exatamente o mesmo gráfico, só que ele recortou só essa parte aqui, certo? Mostrando a passagem do líquido para o gasoso. Então, eu tenho aqui o líquido puro, a solução e mostrando aqui que a pressão diminui. ΔP é o efeito tonoscópico, é a diferença da pressão inicial do líquido puro para a pressão da solução, tá? A pressão de vapor da solução, ok? O segundo efeito é a ebulioscopia. Vamos chegar nesse raciocínio junto, ó. A gente viu que quando a gente adiciona um soluto, a pressão de vapor diminui, certo? Só que a gente viu que o líquido só entra em ebulição quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, ó, a adição de um soluto volátil diminui a pressão de vapor, certo? E a ebulição só ocorre quando a pressão do vapor se iguala à pressão atmosférica. Se a pressão do vapor agora está menor, como que eu vou fazer o líquido entrar em ebulição? Para eu fazer essa pressão de vapor chegar até o valor da pressão atmosférica, da pressão externa, né, eu vou ter que aumentar a temperatura. Então, agora, a temperatura de ebulição, ela vai ser maior, já que eu vou precisar fornecer mais energia para que a pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica, certo? Então, ebulioscopia é a propriedade coligativa relacionada ao aumento da temperatura de ebulição do solvente provocado pela adição de um soluto não volátil. Então, sempre que eu adiciono um soluto, a temperatura de ebulição é maior. Então, quando vocês forem fazer macarrão, que a gente deixa a água ferver para depois adicionar o macarrão, certo? Não, agora a gente vai primeiro deixar ferver, adicionar o macarrão e adicionar o sal. Porque se eu adicionar o sal antes da água entrar
em ebulição, ela vai demorar mais para entrar em ebulição, certo? Então a gente vê aqui, ó, que eu estou adicionando, à medida que eu aumento a quantidade de açúcar que eu coloco, o que está acontecendo com a temperatura de ebulição, ó? Ela está aumentando também. Por quê? Porque a pressão de vapor diminui, certo? A pressão de vapor diminui, então, para essa pressão de vapor chegar a se igualar na pressão atmosférica, eu tenho que aumentar a minha temperatura também, ok? E o nosso a gente tem aqui novamente o nosso gráfico, ó. Então vamos olhar aqui, ó. Vamos comparar a curva do líquido puro com a curva da solução. Ao mesmo tempo que a gente percebe que a pressão de vapor diminui, a gente vê que a temperatura, ó, tá aumentando. Ó, a temperatura daqui era 100 e ela vem pra cá, ó. A temperatura tá maior do que 100 agora, certo? Então a gente pode observar aqui o aumento da temperatura quando eu adiciono o soluto. O aumento da temperatura de ebulição. No livro de vocês está esse gráfico aqui, que mais uma vez está mostrando só essa parte, ok? Então, aqui a gente pode ver aqui a variação da temperatura, ele botou como delta E, aqui a gente botou como delta, teta E. Teta, a letra grega que indica a temperatura de ebulição, certo? E aqui está o efeito ebrioscópico, ok? E agora sim, a terceira propriedade, que é a crioscopia. Então vamos observar agora, vamos imaginar o que acontece com o congelamento da substância, certo? Aqui eu tenho meu solvente puro. Se eu coloco aqui um soluto, esse soluto ele pode interagir através de forças intermoleculares, certo? E ele vai dificultar também que as moléculas do líquido elas se aproximem para chegar no estado sólido, certo? Então, o que vai acontecer? Ó? A adição do soluto volátil provoca interações intermoleculares que dificultam o congelamento, certo? E para eu ter o congelamento, então, eu vou ter que diminuir ainda mais a energia dessas moléculas. Para eu diminuir ainda mais a energia dessas moléculas, eu preciso diminuir a temperatura, certo? Então, a temperatura de congelamento vai ser menor quando eu adiciono um soluto, certo? Então, é necessário uma menor temperatura para que ocorra a solidificação. Então, isso é a crioscopia. Sempre que eu adicionar um soluto, a temperatura de congelamento vai ser menor, ok? Então, crioscopia é a propriedade coligativa relacionada à diminuição da temperatura de solidificação do solvente provocado pela adição de um soluto volátil. E a gente pode ver aqui, ó, nessa reta aqui, ó, a gente pode ver que a essa pressão a gente tinha 0 graus Celsius aqui para a água como congelamento, e quando eu adiciono um soluto, a temperatura de solidificação diminui, menor que 0 graus Celsius, ok? E essa propriedade, ela é utilizada para facilitar o nosso dia a dia. Nos países que nevam, eles adicionam sal no gelo nas ruas. Por quê? Porque eles sabem que, como adicionam um soluto, aí o gelo está, vamos supor, a 0 graus Celsius. Como eles adicionam um soluto, a temperatura de congelamento diminui, né? Então o gelo vai derreter. Então eles adicionam sal para o gelo derreter, já que o congelamento dele seria em uma temperatura mais baixa se ele tivesse misturado com sal. Aqui no Brasil, que a gente não tem neve na maioria dos locais, na maioria do ano, né? Às vezes no sul neva um pouquinho, mas aqui no Brasil a gente utiliza essa técnica do sal no gelo para gelar a cerveja e o refrigerante do churrasco, certo? Pelo mesmo motivo, se eu adiciono sal no gelo, a temperatura dele de fusão, tanto de fusão quanto de solidificação, diminui, certo? Então adiciono o sal para baixar aquela temperatura e gelar a cerveja ou o refrigerante mais rápido, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Raoult, que eu confesso que é um assunto que cada vez está caindo menos nas provas de Enem e de vestibular, mas é importante a gente saber, né, porque vai que dessa vez cai, né? O que Raoult reparou? Que dissolvendo um mol de qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 kg de solvente,
observa-se sempre o mesmo efeito tonomérico, ebuliomérico ou criomérico, que a gente chama agora de tonoscópio, ebulioscópio, crioscópio, né? O efeito é sempre o mesmo, desde que não seja um solvente volátil e nem um solvente iônico, certo? Vai sempre, não importa qual seja o solvente, se ele colocar sempre um mol desse solvente, vai ter sempre a mesma variação. E a partir dessa variação, ele criou essas três formas para mostrar como que ocorre a variação do efeito de tonoscopia, do efeito de ebulioscopia e do efeito de crioscopia, certo? Aí vamos olhar aqui o que significa cada item dessa fórmula. ΔP é a variação da pressão. P0, a pressão inicial do solvente puro. KT é a constante tonomérica molar para o solvente. É um valor que já é tabelado. E W é a molalidade. É justamente por isso que a gente não usa mais, porque molaridade é um tipo de concentração que caiu em desuso, certo? A gente quase não fala mais sobre isso. Mas a molalidade, como é que a gente calcula? Ó, é 1000 vezes M1, que é a massa do soluto, dividido pelo M2, que é a massa do solvente, vezes M1, que é a massa molar do soluto, a massa da tabela periódica, certo? Então aqui a gente calcula a molaridade, certo? Delta teta é a variação de temperatura de ebulição, que é igual a K, é constante eboliométrica molar para o solvente, vezes a molaridade, que é a mesma, certo? E delta teta C, que é a variação do ponto de congelamento ou do ponto de solidificação, certo? Que é Kc, constante criométrica molar do solvente, vezes a molaridade, ok? Se a solução for iônica, a gente vai multiplicar aqui por I. E depois do W vai vir sempre o I. O que é o I? É o fator de Van Hoff, que é uma correção quando a solução é iônica, certo? Aí tem aqui ó, o fator de Van Hoff, que a gente só vai precisar utilizar se eu estiver falando de soluções iônicas, certo? Mas como eu falei, isso aqui está caindo cada vez menos no vestibular. No vestibular, no Enem, mas tendo um exercício na nossa apostila a gente vai resolver, ok? E agora a gente vai falar sobre as últimas propriedades das soluções, certo? Então eu tenho aqui ó, duas soluções em contato separadas por uma membrana permeável, é uma membrana que permite tanto a passagem dos solventes quanto a passagem do soluto. Quando eu coloco essas duas soluções em contato, o solvente e o soluto eles vão se mover através dessa membrana até que as duas soluções, os dois lados, atinjam a mesma concentração. Esse efeito, essa passagem de solvente e de soluto para obtenção de mesma concentração é chamada de difusão, ok? Agora, o que vai acontecer se ao invés de uma membrana permeável, eu tiver uma membrana semipermeável? A membrana semipermeável não permite a passagem do soluto, somente a passagem do solvente, certo? Então, se eu tiver uma passagem do solvente, se eu tiver uma membrana semipermeável, é o solvente somente que vai se mover. E ele sempre vai se mover de onde tem a menor concentração para onde tem maior concentração de soluto, certo? Então, a gente vê aqui que o volume de solvente aqui diminuiu e aqui aumentou, certo? Esse fenômeno é chamado de osmose, que é a passagem espontânea do solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada, certo? Se eu quiser evitar esse movimento, se eu colocar, por exemplo, aqui um êmbolo que eu possa exercer uma pressão, certo? Então, essa pressão que eu tenho que exercer para impedir a passagem do solvente, ela é chamada de pressão osmótica, que ela tem que ser pelo menos igual à pressão que o líquido faz para realizar o movimento, certo? Então, para se evitar que o solvente faça o movimento, é necessário aplicar uma pressão ao sistema, que é chamada de pressão osmótica, certo?
E a pressão osmótica, ela também pode ser calculada a partir de uma fórmula, tá? Então, a osmoscopia é o estudo da passagem espontânea do solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Então, nós temos aqui a fórmula para calcular essa pressão, ó, π, que é a pressão osmótica, V, o volume da solução, que é igual a N, é o número de mols de soluto que eu adicionei, R, que é a constante dos gases, que ele vai sempre dar de acordo com a pressão, T, a temperatura em Kelvin, e I é o fator de correção que eu vou adicionar caso seja uma solução iônica. Se não for iônica, eu não preciso colocar esse I, ok? Então, pela aula de hoje é só. Nós vamos resolver nas próximas aulas exercícios falando sobre esse capítulo. Então, até a próxima.